Pronto, amigos, começando um bate-papo aqui hoje muito interessante. Hoje é o primeiro entrevistado da série de entrevista da Rádio Ideia. Hoje nós estamos recebendo aqui Dr. Pedro Vaillant. A história vai contar um pouquinho da história dele, falar um pouco desse Brasil de hoje, falar um pouco do que está acontecendo no nosso país e pegar o bom dia, o boa tarde, o boa noite, que agora na rede social é assim. Você cumprimenta 3 vezes ou 4, não sei quantas vezes faz, para a gente começar o nosso programa de hoje. Doutor Pedro, prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu. Eu nem imaginava um dia poder estar aqui falando com você na Rádio Ideia, a gloriosa Rádio Ideia. Pois é. Ô, doutor, é o seguinte, eu queria ler um pouquinho da sua história aqui. O senhor mora em Eunápolis há 31 anos, chegou em Eunápolis com um projeto Veracel, né? Conseguiu trazer para Eunápolis e região o maior investimento que a Bahia recebeu nos últimos 30 anos. Fala um pouquinho disso para a gente. É aquela coisa, né? É um sonho. E toda a minha vida profissional, se você for procurar, é com desafio. Começar coisa nova, grande, e sempre objetivando beneficiar pessoas. Então, empresa é um meio, pessoas é o fim. Então, você trabalha para beneficiar pessoas. E lógico que isso precisa ter resultado econômico, senão nasce hoje e morre amanhã. Mas as pessoas mais antigas aí vão imaginar qual foi a luta, né? Você, primeiro, aceitação da sociedade. Aí era aquela época que estava começando a aparecer os melancias, né? Não estou falando dos militares, estou falando dos melancias, que se apresentavam como, vamos dizer assim, ONGs defensoras do meio ambiente, mas na realidade defendia era o comunismo. Então foi uma luta tenebrosa, que muitas vezes eu pensei em desistir. Por quê? Eu tinha que arrumar terra, plantar as florestas, para depois conseguir um investimento estrangeiro para fazer a fábrica. Então, o acionista na época, ele nos deu 7 anos para conseguir isso. Se em 7 anos não conseguisse, o projeto morria. E aí apareceram as dificuldades, né? Você sair até a nível nacional, tem um projeto embargado, ver seu nome citado no Jornal Nacional, citado, mas falando mal, né? Então foi toda uma luta. Eu diria o seguinte, quando a gente está fazendo uma coisa que você acha que é o certo, que é o melhor, você não desiste, né? Então foi o caso. E hoje nós temos aí a Veracel, que trouxe uma nova perspectiva para o sul da Bahia. Eu, quando vim para cá, você não tinha pecuária, não tinha agricultura, não tinha nada. Aí pergunta, o que tem a Veracel a ver com o desenvolvimento da agricultura e pecuária? A valorização das terras. O camarada tinha uma terra e deixava larga, criava umas vaquinhas. Na medida que essas terras foram valorizadas, passou a investir. Então hoje, Eunápolis tem uma pecuária de alto nível, uma agricultura de alto nível, diversificada, pimenta, cacau, mamão e outras coisas, né? Café. E isso, então esse conjunto de coisas, a Veracel foi a alavanca, né, que impulsionou tudo isso. Por que você escolheu Eunápolis para fazer esse investimento? Primeiro uma coisa, eu conheci essa região aqui em 1980 e tinha encerrado o ciclo das serrarias. Esse entorno de Eunápolis, ele tinha em torno de 45 serrarias, que era a economia, o que movia a economia. E aí acabou a mata, acabou a serraria, as leis foram ficando mais rígidas e ela ficou órfã de atividade econômica. Eu acompanhava a arrecadação de impostos, que é uma maneira de você avaliar, né? A arrecadação de impostos era decrescente, né? Esse era um fator. Depois eu fui analisar outra coisa, que era o seguinte, a população que estava investindo, que tinha investido aqui, ela se sentia provisória. Como é que eu percebi isso? O pessoal não reformava as casas, não pintava. Não vou fazer isso não, que daqui eu vou voltar lá para o Espírito Santo, Minas Gerais, etc. E depois, o mais importante,
você tinha a falta de um gerador de riqueza e renda, você tinha o fator talvez mais importante, a condição ideal para um projeto desse tipo. Era o ideal, você dar utilidade, né, para essa coisa. Então, tinha a vocação para um projeto dessa dimensão, a economia local indo para o buraco. Decadência. Então, foi assim. Aí você vender essa ideia, porque a Veracel tem uma característica diferente. Normalmente, esses grandes projetos nascem lá dentro das grandes conglomerados, né? Esse não, esse nasceu da minha cabeça e de um amigo meu, que já faleceu. E aí você tem que vender no modo de falar, porque nós entregamos de graça, nós não vendemos isso, né? É a maneira de falar, você vendeu a ideia. Vender a ideia. Eles aceitaram e está aí hoje o projeto. Vamos pegar esse gancho de Eunápolis aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do Eunápolis daquela época, o Eunápolis de hoje e o que você pensa de Eunápolis no futuro. Oi, João. Que me perdoe aí quem se sentiu magoado. Eu estou aqui desde o primeiro prefeito, final do mandato do primeiro prefeito. Eunápolis tinha uma arrecadação em torno de 300 mil reais. Hoje, em torno de 35 milhões de reais. Mesmo que você for jogando inflação em cima, é um avanço. Tem mês que chega, segundo eu soube, eu não tenho certeza, tem mês que chega a 40 milhões. E se você olhar, a população aumentou. Na minha época, quando eu vim, tinha uns 60 mil pessoas. Hoje tem 110, 111 por aí, né? Mas você vê que estruturalmente não mudou muita coisa, não. Então, o meu objetivo era trazer o investimento para beneficiar pessoas. Esse resultado não foi tão grande. Alavancar o município, alavancar a região. Aí você pergunta assim, mas por quê? Isso. Vamos lá, quem é que lidera nós aqui? Em cidades como a nossa, não estou dizendo que é só a nossa aqui. Isso. São pessoas que não têm história. Não tem história. Quem construiu na vida privada? Se não construiu nada na vida privada, você acha que ele vai construir na vida pública? Se não construiu na privada, não vai construir fora. Então, eu não estou aqui citando o nome de ninguém. Então, a gente tem desde o primeiro, teve uma exceção, o Dr. Feruc, né? Eu lembro aqui que o Dr. Feruc, quando ganhou a eleição, depois do primeiro prefeito, ele chegava para mim e falava assim, eu não sei o que fazer, né? Com toda a humildade, com toda a seriedade que ele tinha. Na época eu até contratei um consultor, um assessor, durante acho que 6 meses, se não me engano, para ajudar ele a reorganizar a prefeitura. Mas era muito fraquinho, não tinha nada, 300 mil reais. Você não vai ver nada. Aí depois começou a entrar mais recurso para as prefeituras, aqueles convênios da saúde e da educação, né? Que são as verbas federais que são repassadas, que aí começou a entrar mais dinheiro. Mas a gente não vê o resultado. Pergunta para uma criança que hoje, da escola pública, que Deus até me perdoe por falar isso, quem descobriu o Brasil? Nunca ouviu falar. Dificuldade de responder. Não vai saber. Eu fiz um teste uma vez, com as filhas lá do pessoal que trabalhava lá na minha roça. Menina que estava lá na 5ª, 6ª série. Você ouviu falar de Monte Pascoal? Não, nunca ouvi falar. Né? Então, o nível de ensino caiu, as crianças estão crescendo sem nenhuma instrução, elas estão se informando, talvez até de forma errada, pelas redes sociais. E aí agora? Você não me pergunta coisa muito polêmica, não, porque... Não, é coisa tranquila. Me projeta aí, o que você imagina que pode se fazer para o Eunápolis do futuro? Não, mas antes eu queria falar que você talvez não tenha percebido. O que eu acho para resolver o problema do Brasil. Eu vou entrar nesse tema do Brasil. Tá, mas antes de falar de Eunápolis, eu queria falar Você quer falar do Brasil, né? Pois é. Você tem hoje, nós já perdemos o país. Eu até posso chutar um número aqui, 80% do país já foi perdido. Né? Isso é um projeto, era assim, foi projetado para ser assim. Que no jargão militar, né, eles chamam de aproximações sucessivas. Cada dia eu dou um passo, e foi. Então hoje, você tem um país que não tem Constituição,
Constituição hoje não significa nada. Você tem um presidente condenado em 3 instâncias, né? Condenado em 3 instâncias, virou presidente. Eu até ouso dizer que ele não foi eleito, ele foi nomeado, né? Isso pode até, alguém pode entender errado, mas a minha visão é essa. Ele foi nomeado. E aí, Congresso. Que poder tem o Congresso? Nenhum. Então acabou o Legislativo. Estão vendo agora o marco temporal. Está lá na Constituição. Os indígenas têm direito ao que eles ocupavam quando foi promulgada a Constituinte em 5 de outubro de 1988. Aquele é o legado dos indígenas. Aquele ali. Aí você pega, entra um partideco desse com PCdoB, que entrou, né, contra o marco. Está lá, foi aprovado pelo Supremo. Ou seja, todas as terras que você tem hoje aqui é de índio. Então aqui onde esse ambiente que nós estamos, dentro dessa tese do Supremo, é indígena. Ninguém é dono mais. Tem algum caminho? Você vê algum caminho? Não, o Congresso votou, e já aprovou, mas ainda vai para sanção do presidente. Isso. Aí o presidente vai votar. Para ele ser aprovado, era maioria simples, ou seja, metade mais um, certo? Aprovou. Vai para o presidente vai e veta, como vai acontecer. Aí já vai precisar, não é mais de maioria, vai precisar de 2/3. Né? Então, vai prevalecer a tese do Supremo. Aí, eu até fiz uma análise outro dia, estava olhando como é que, onde que foi que nós erramos naquela protesto lá em Brasília, pedindo SOS, Forças Armadas. Pois é, eu queria você quase foi preso, escapou por milagre. Aqueles cartazes, cuida da gente, SOS, general fulano de tal, tenha compaixão de nós. O que você acha daquilo? Aquilo foi uma aberração, aquilo foi uma orientação errada. Forças Armadas é instituição de Estado, não é de governo. Ela é do Estado, é do povo. Então, você chega lá, pedir, me ajude, general, coisa nenhuma. Você tem que chegar lá, por exemplo, reunir 1 milhão de pessoas lá na praça, chegar lá e dar a ordem para o comando. Né? Fecha, eu vou falar, não sei se você vai mandar me prender depois, ou vai censurar. Chega lá, isso é constitucional. O poder emana do povo. As Forças Armadas são instituições do povo. Então, chega lá e dá a ordem. Restabeleça a nossa democracia. Aí a Constituição já esfacelou. Fecha Supremo, fecha Congresso, fecha o Executivo, convoca eleições novamente. Então, essa é a minha maneira de ver. Né? Pode achar que eu tô aqui exagerando, mas é isso. O caminho é esse. Não tem esse negócio de SOS, Forças Armadas, me socorre, Forças Armadas. Aí você vai ouvir coisa que um general falou, nós enganamos ele, dissemos que eles iam para casa, botamos tudo na cadeia. Aí tem aquele general do Hitler, quando mandava os judeus lá para a Câmara de Gás, isso está na história. Você consultar o Google, você vai ver. Falou, não, vocês vão entrar ali para tomar banho. Mesmo modus operandi. Mesma coisa. Fez com a gente. Vocês andam no carro, vão para casa, sem violência. E levou lá para prisão. Aí mandou para cadeia. Então, é esse que é o país de hoje. Se não houver uma reação... Eu ia te perguntar o caminho que você... o caminho é esse, é o povo na rua exigindo das Forças Armadas a sua função constitucional. Agora, só que precisa 1 milhão de pessoas lá não. Se isso vai acontecer, não acho que vai acontecer. Não acho provável. Mas aí, voltando para a cidade, eu sempre falei isso já várias vezes. Eu tenho uma tristeza tão grande, por isso que eu resolvi ficar, depois que concluí o projeto, ainda fui lá para o sul, também tentar criar outro projeto desse. O do Uruguai, já existe a fábrica da Stora Enso. Passou por você também? Que eu fui lá montar a base de terra. E no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul... Não deu certo. Não deu certo. Tinha despacho de juiz lá, a nossa amada terra, nossos pampas, não pode ter um negócio...
esse tipo de coisa. Né? Você sabe que o PT mais culto, que é do Sindicato dos Bancários, nasceu lá no Rio Grande do Sul. Então lá é que veio toda essa essência comunista. Qual o nome dele? Virou ministro, os dois, né? Tássio Genro, Olívio Dutra. Tássio Genro. E mais uma outra corja aí que... Uma catupilha. Catupilha, eu não sei nem o que é catupilha. Isso é coisa de matuto, lá de Minas Gerais. Mas, João, nós já estamos perto do Bico do Urubu, então a gente não está pensando na gente. Está pensando em filho, neto, nas crianças. Eu fico olhando, que país eu vou deixar para os meus netinhos? É verdade. Né? Para os seus, para esses outros que estão aí. Então, é isso que me tira do sério. Né? Hoje, um amigo falou que tem mais de 50 fazendas invadidas por falsos índios. Você olha demais, não tem nada de índio. Né? Não, essa terra é nossa. Pronto. Aí, quando você olha o Brasil, os índios são os que mais têm terra improdutiva. Eles não produzem nada. Por que eles não produzem nada? Porque é proibido. Você acha que o índio verdadeiro, o índio mesmo, ele está envolvido nessa... Ele não quer nada disso. Ele tem terra que ele não cultiva. Não porque... sabe o que fazer com ela. Não tem tecnologia, ele sabe. Só que não é permitido por lei. Né? FUNAI não permite, e as leis não permitem. As ONGs não permitem. Ele tem que ficar lá como bicho. Né? Não pode evoluir. Aí você olha, nos Estados Unidos, como foi? Como é que está dividida as terras com os índios? Né? Lá, meu amigo, tem os cassinos instalados, que o pessoal arrenda a terra, faz. Lá vive como cidadão. Então, a minha visão, o índio, talvez eu diria que ele, por direito, é mais cidadão do que nós. Né? Então tem que trazer eles para o nosso ambiente. Né? Isso. Na escola, se formar, ser pessoas como nós, e não ficar como bicho dentro de reserva. Né? Não vejo assim. Estou falando de futuro de Eunápolis. Estou falando demais, não? Não, é normal isso aí. Você controla aí, viu? Fala um pouquinho do que você imagina, o que você pensa, o que se pode fazer para essa cidade realmente ser uma cidade próspera, uma cidade que traga desenvolvimento. O momento, eu estou aqui, como eu te falei, eu estou aqui desde o primeiro prefeito. A única maneira que eu vejo isso é aparecer uma nova liderança. Né? Porque eu não consigo admitir que são meus amigos, todos eles que passaram aí, Robério, da Pé, Cordélia, mas a cidade precisa de uma administração, uma pessoa que saiba administrar. Com esse recurso que a Eunápolis recebe, você não precisa de emendinha de deputado, não precisa de nada não. Com esse recurso, você transforma essa cidade. Mas só, prefeito vira escravo de vereador, né? Ah, me dá isso, senão eu te caço. É mais ou menos assim a conversa, né? Ele tem esse poder. Então, eu sempre falo, tudo de bom e de ruim que acontece numa nação, começa na cidade. É aqui que elege prefeito, vereador, aí vem deputado estadual pedir voto aqui, compra aí uns cabos eleitorais, aí deputado federal, senador, governador, aí você vai mandando umas porcarias lá para cima. Começa aqui na cidade. Então, se você organiza a cidade, né, você dá uma educação correta para esses jovens, você vai formar outra geração. Eu queria te perguntar um negócio, fazer um balanço rápido da... Você não pergunta que eu não posso responder, não. Não, é fácil. As eleições passadas, o desempenho do grupo mais conservador da cidade, o desempenho deles aqui na cidade de Eunápolis, nas urnas, o que você achou? Mas qual foi? Não estou sabendo. Para deputado, para governador... E você chama de conservador? Eles são conservadores. Né? Não são. É o oportunismo. É o oportunismo. Ele fala, não, tem um... Eu acho que ali eu me posicionando como um conservador, eu vou pegar os votinhos deles ali, né? Mas não vou radicalizar, né? Então... os candidatos, né? Então você não vê
pessoa que tem uma visão do conjunto. Foi bom você explicar, porque deu impressão na sua resposta, está falando do eleitor, não, é dos candidatos. Os candidatos vêm então, de lá. Aí... E você não vai citar nome aqui, mas se for colocar se na você lista, perguntar, eu talvez até sim. Você pode falar algum deles aí? Posso não. Pois é, o cara vem aqui com a conversa de conservador, quando ele ganha a eleição... Aí deixa de ser conservador para ser conveniência. Se é conveniente... Vou dar um exemplo aqui. Você falou para não falar nome, mas a gente tem que falar. Fala. Você pega o Raimundinho, da JR, né? Se elegeu no palanque do Bolsonaro, né? Eu conversei pessoalmente. Palanque de João Roma, do João palanque Roma, da Raíssa. Isso. O que ele é hoje? Vice-líder do PT, né? Aí você pergunta assim para mim, ele é um empresário, né? Vamos fazer uma análise aqui bem pragmática. Ele é um empresário. Tem mais de 250 carretas. Ele está pensando lá na Bahia Cabaçari. ou na empresa dele? Não, aí, vamos lá. Ele tem lá barracões, ele tem hotéis aqui em Porto Seguro. Então, ele precisa defender as empresas dele e os empregados dele. Aí como é que você vai julgar ele? Assim, poxa, é a conveniência de quem? Dele. Mas ao mesmo tempo, se ele não proteger as empresas dele, ele vai demitir gente. Então você fica... Que é muito parecido do nosso amigo Ronaldo. O Ronaldo tem que estar sempre do lado do governo, pelo menos na minha visão. O Ronaldo pode até discordar disso, mas na minha visão, ele tem que proteger as empresas dele e os empregados dele. Porque esse país aqui é assim. Você tem que estar dessa forma. Um empresário que se candidata e que dependa de Estado, meu amigo, difícil, viu? Não é fácil, não. Não é fácil. Ele fica num jogo lá que não sabe para que lado eu vou, né? Você friamente vê alguma esperança para Eunápolis nas próximas eleições? Olha... O que você pensa, você... É o momento mais oportuno para a mudança. Primeiro, você tem um prefeito atual mal avaliado, pelo menos é o que a mídia mostra, né? Você tem o Robério, que quer queira, quer não, foi o que deixou alguma coisa, né? Pelo menos de infraestrutura na cidade. Aí o pessoal fala, rouba mais faz, isso não me interessa. O Robério está impedido. A prefeita é mal avaliada. Então é importante que apareça, né? Alguém com perfil de administrador, que tenha história pessoal de construção. Tem o que perder. Tem o que perder, né? Que ele possa se dedicar a administrar a cidade. Eu me lembro aqui, há muitos anos, o prefeito de Miami, Estados Unidos, na Flórida, ganhou a eleição, foi no mercado de trabalho e contratou um executivo, um profissional, para implantar o projeto dele. E ele fazia o quê? Ele ia para a rua fiscalizar. Ele coordenava. Pois é, eu quero pegar esse gancho aqui. Agora, isso para nós aqui é um sonho. Existe uma tese que diz que a administração pública não é muito diferente da administração privada. Você acha que é muito diferente assim? Não. A tese? É muito mais fácil. A pública? É muito mais fácil. Explica. Por quê? Você, quando está na administração privada, você tem lá o dono do dinheiro, fala, epa, né? Ele está em cima de você ali, ó. Escreveu, não leu, você é demitido, você bota outro no seu lugar, né? Aqui não. Na administração pública. Primeiro, o dinheiro vem, você, na realidade, você nas prefeituras, você não elege prefeito, você elege um rei ou uma rainha. Tem o poder para tudo. Para tudo. Eu aceitei ser secretário do Robério, eu fui secretário de Meio Ambiente e secretário de Governo. Eu falei para ele antes, né? Eu falei, eu quero a melhor maneira de eu poder falar, eu tenho que conhecer. Não fico falando aqui fazendo política baixa, né? Eu vou conhecer como é. Então eu fui conhecer a dificuldade de administrar, né? E não é fácil, não. Agora, o prefeito, ele tem... nenhuma secretaria tem orçamento. Eu posso te perguntar um negócio? Sei lá que você você pode... pegou a folha não. da sua secretaria, que você viu assim, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, cadê eles? Eles estavam todos trabalhando? Ô, João, não sei não.
Não sei não, mas isso é muito conhecido na cidade, né? É aquela relação promíscua prefeito com vereadores. Isso todo mundo sabe, não preciso nem falar aqui. Né? Não vou falar de número não, porque senão fica feio. Mas a Secretaria de Meio Ambiente, ela, vamos dizer assim, licencia todas as atividades praticamente. Fazendeiro quer fazer uma represa, né? Um dia apareceu lá um senhor que fabrica uns cadorzinhos de café, todo trançadinho de metal. Eu nem sabia que eu precisava de licença, né? Posto de gasolina, tudo, né? Aí quando eu chego lá, você tinha acho que 19 pedidos, que estava praticamente 2 anos parado. Mas por que ficava parado? Porque na realidade você não tinha, assim, o camarada não se assumia como secretário, né? Como um executivo. Então chegava um pedido dele e mandava para a procuradoria. Aí não cobrava, ficava para lá. Né? Então eu cheguei lá. Não tinha resultado. Não, ficava lá. E o que eu procurei fazer foi o seguinte: a prefeitura está aqui para facilitar quem está investindo, quem está trabalhando. Né? Então havia casos assim interessantes. O velhinho do coador mesmo chegou lá e quando é que vai sair isso? Eu falei, daqui a meia hora. Eu falei, Aí tinha outros casos aí que eu não vou nem citar nome, né? Que chegava lá, falava, vem cá, quanto tempo eu vou esperar? Aí eu perguntava lá para a área técnica, né? Não, aqui está tudo certo. Eu falei, então só aguarda, espera um pouquinho, né? Então você cria outro... Se quiser, faz. Né? Não, mas não tem a menor dúvida, rapaz. A menor sombra de dúvida. Então depende do camarada se assumir como um secretário de governo. E não se transformar em político, não é nada disso. Fazer barganha. Aí depois eu fui para a Secretaria de Governo e eu me lembro que eu fui negociar com o Sindicato de Professores, a PLB. Uma boa negociação, né? Não, mas a história... Aí, eu não sei se o Roberto vai lembrar disso. O Roberto me chamou para ir junto. Eu falei, não, eu vou se for sozinho. Mas eu falei, Roberto, a última instância, ela só participa na hora de decidir, não é na hora de negociar, não. É na hora de decidir. Isso na iniciativa privada é assim, qualquer lugar, qualquer lugar é assim. Tanto público como privado. Organizado. Né? Aí, para lá. Mas você imagina, né? Queriam voar no meu pescoço. Mas no final compreenderam. Eu pedi ao secretário, o Luiz Otávio, para fazer um levantamento dos últimos 10 anos de remuneração dos professores. Ele fez aquilo, distribuímos, depois no final fomos discutir. Eu não vou falar os detalhes. Eu não vou falar os detalhes. O fato é que não teve aumento e não teve greve naquele ano. Você apresentou os números para isso? Hein? Apresentou os números. Né? Então não teve greve e não teve aumento de salário. Agora, o prefeito, quando chega, por ser uma figura pública, aí abraça um, abraça o outro, não é, né? Então tem que ser uma coisa mais técnica, profissional. Depois eu recebi uma outra tarefa. Fazer a transição. Olha, eu me empenhei, o prefeito Roberto, na época, não botou impedimento nenhum em nada, todas as informações foram passadas. Olha, uma relação assim, um convívio excelente na transição. Com o governo daí? Com o atual governo. Aí você fala, mas isso é mérito? Não, isso é obrigação. Obrigação. Não tem mérito nenhum nisso aí. Mérito nenhum. Então foi assim que eu vejo as coisas. Então, você estava falando, e agora? Faz o quê? Né? É o momento mais oportuno de aparecer uma pessoa que tenha história, que tenha liderança e que saiba administrar a cidade. Por quê? O prefeito atual, está mal avaliado pelas informações e o ex-prefeito Roberto está impedido. Então é a hora. E outra coisa, fundamental, eleger bons vereadores. Porque o vereador tem um poder quase absoluto, certo? Que eu acho que tem que ter, fiscalizar o executivo. Né? Precisa, né? Agora,
criar uma relação, Promíscua, não. sei lá, se é promíscuo, sei que não é republicano. Não é republicano. Não. Estou conversando aqui com o Dr. Pedro Vaillant, o homem que trouxe aí o maior investimento nos últimos 30 anos aqui para a Bahia. Dr. Pedro, prazer falar contigo, fique à vontade de suas considerações finais e volte sempre para a gente continuar batendo esse papo. Eu realmente não sou uma pessoa feliz, porque eu não estou dizendo que eu sou melhor que os outros, né? Eu estou enxergando as coisas, o futuro das nossas crianças. Não estou pensando mais em mim, né? Nada. E o meu receio é uma luta armada, uma guerra civil que vai ser ruim para todo mundo. Mas nós estamos virando uma republiqueta de banana, onde a lei não vale mais, né? Onde a corrupção graça, você tira um ladrão condenado em 3 instâncias por um único pseudo-juiz do STF, dizendo que o CEP estava errado no processo. Mas, rapaz... Então, e você fica quieto, o Congresso fica quieto, A sociedade também... a sociedade quieta, engole. Aí você pensa assim, mas que tipo de reação pode ser? É aquela que eu falei. 1 milhão de pessoas na rua, exigir, dar a ordem para o comando das Forças Armadas, que elas são instituições nossa, do povo, não é do presidente, não é do Congresso, é nossa. É nós que mandamos nela. Né? É isso, João. Depois, se tiver alguma coisa aí que dá cadeia, você corta. Viu? Não, vai tudo pro ar. Um abraço, prazer falar contigo. Prazer foi meu, obrigado. Sempre, tá? E a gente vai continuar esse bate-papo aqui, ver se a gente consegue pelo menos uma vez por quinzena, uma vez por semana, uma vez por mês, a gente tocar esse bate-papo para frente. Obrigado, João. Você falar aí. Um abraço, obrigado. Com Deus. Pois é, conversamos aqui com o Dr. Pedro Vaillant, um bate-papo muito interessante. Agradecer a todos vocês que assistiram, que vão assistir. Deus abençoe. A gente volta daqui a pouco, mais uns dias aí, com mais uma entrevista, mais um entrevistado aqui pela sua Rádio Ideia. Fiquem todos com Deus, um grande abraço para todos.